Então é isso, né? O Yogananda traz para a gente esse conceito tão valioso, né, da relatividade. Ou seja, nós enxergamos o mundo a partir das experiências que trazemos conosco. E aí, trazendo um pouquinho de exemplos aqui também, para que fique mais claro, né? A gente pode, por exemplo, em tempos, né, como esse de hoje, né, que era um tempo de eleições, né? Enquanto promessas, discursos podem inflamar paixões, né? Pode inflamar corações e trazer discussões e brigas, né? A gente pode entender que a nossa percepção a partir daquela situação, ela é relativa. E a gente pode, de uma certa forma, quando a gente entende essa relatividade, é quando se a gente, por exemplo, desse um passo para trás. E a gente olha aquela situação como um todo. Então a gente coloca, né, colocando a relatividade, a gente dá esse passo para trás, olha a situação como um todo, né? E a gente consegue ter uma visão mais equilibrada, mais ponderada. E a gente logo vai evitar, né, desapontamentos profundos. A gente vai sofrer menos. Independente do resultado, a gente vai sofrer menos. Porque a gente entende que aquilo é relativo. Então, isso que é importante. Para resolver conflitos, então, né? Quando a gente entende que é relativo, a gente entende que cada um de nós, lembra aquilo que eu falei? Para mim pode ser bom, para você pode ser ruim. A gente entende que cada pessoa tem uma perspectiva e tem uma visão diferente. E com isso, né, essa relatividade da percepção, a gente pode abordar, a gente pode discutir até desacordos e desafetos com mais empatia. E a gente pode buscar trazer soluções para conflitos através de múltiplas perspectivas, ou seja, eu coloco a minha visão aqui, você coloca aqui, nós construímos algo juntos e a partir daí nós chegamos a uma decisão em conjunto, independente do lado que eu estou, independente da minha maneira de ver, porque eu entendo que é relativo. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião. E nós vamos conversar, e nós vamos discutir, e nós vamos chegar num denominador comum. Eu consigo trazer paz para o processo. Eu consigo trazer empatia para o processo. Entende que aqui a gente já começa a mudar, né? No primeiro ponto, né, a gente sai daquele momento de se desapontar e a gente entra num momento de perspectiva. Mudamos a nossa vibração. Aqui nós saímos da briga, da discussão, das paixões inflamadas e nós entramos num momento de empatia e de construção conjunta. Nós entramos num momento de comunidade, de senso de comunidade. Entende que aqui a gente já ajustou um pouquinho mais a nossa vibração e a nossa energia e a nossa frequência? Então tudo isso, né, esse ensinamento do Yogananda é muito importante para essas situações mais delicadas e onde a gente tem muita influência negativa externa. Para a gente enfrentar desafios, né, durante períodos turbulentos como esse das eleições, né, a gente entender que a nossa experiência é moldada pela resposta, nossa resposta interna, né, e isso permite, então, que a gente, né, se eu entendo que isso está moldado a partir da minha experiência interna, eu posso mudar a minha experiência interna. Lembra que eu falei? Você vai, né? Eu tenho uma experiência de crença limitante, eu vou acessar essa crença limitante, eu vou trabalhar essa crença limitante, eu vou mudar a minha perspectiva interna. E a partir daí, eu vou ter mais resiliência para enfrentar esses desafios. E eu vou procurar maneiras de me manter estável. Entende que aqui a gente sai também de um padrão vibratório mais negativo, né? Oh, meu Deus, eu tenho um desafio. E a gente entra por um padrão vibratório mais elevado. Estabilidade, paz. Então, por isso que eu queria, né, que eu acho tão importante num dia de hoje, a gente discutir o conceito de relatividade do yogi.
Não estou dizendo para você ir estudar yoga, não é isso. Mas entender que esse conceito de relatividade, ele muda a partir da sua perspectiva. Ele muda a partir da sua bagagem. Ele muda a partir daquilo que você acredita. E se você sabe disso e você tem condições de mudar a maneira como você vê, como você acredita nas coisas, você pode relativizar praticamente tudo ao seu redor. Por isso eu disse que você pode potencializar qualquer prática a partir do conceito da relatividade. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende que tudo é relativo, a gente entende também que a maneira como a gente direcionar a nossa energia é relativa. Se eu entendo isso, eu posso conscientemente mudar os meus padrões e manter a minha energia elevada. E conseguir manter a minha energia elevada. Essa semana, compartilhando com vocês, aconteceu uma situação bastante desagradável, né, aqui em casa. Foi um dia que eu estava, né, trabalhando, com muito trabalho. Foi um dia, passei o dia todo em reunião. Chegou um momento do dia, assim, que eu passei, né, eu trabalho em casa, então as minhas reuniões são todas online. E chegou um momento do dia que eu precisava respirar um pouco. Eu estava me sentindo sobrecarregado. Eu precisava respirar um pouco. E eu estava como um ser humano normal, eu estava por aqui. Estava, né, transbordando já. E eu precisava respirar um pouco. Tinha uns minutos antes da próxima reunião. E eu precisava respirar um pouco. Precisava tomar um pouco de ar, alijar um pouco a cabeça. Estava mais de 5 horas. Saí de uma reunião, entrava em outra, de uma entrava em outra. E eu tinha colocado uma roupa para lavar, a máquina já apitou que tinha lavado a roupa, pensei, vou colocar a roupa no varal, daí já fico lá fora um pouco, tomo um pouquinho de sol, mexo um pouquinho com as plantas, né, dou uma arejada na minha cabeça. E aí quando eu saí, justamente tinha um vizinho no terreno do lado, que é um terreno vazio, né, ele estava roçando, ele estava limpando o terreno, e aí ele veio, né, com muita agressividade, me acusando de um monte de coisas que não correspondiam da verdade. E nesse momento, foi o momento que eu, infelizmente, né, eu extrapolei, né, eu discuti com ele, não foi uma coisa saudável, né, mas foi, sabe, foi uma maneira, né, de extrapolar um pouco toda aquela energia que eu estava acumulada, que eu justamente tinha saído tomar um ar para poder respirar um pouco, né? E depois eu estava estudando justamente, né? Tentando entender isso, porque não é um comportamento típico meu. Não é um comportamento típico meu responder grosseiramente, não é um comportamento típico meu responder agressivamente, né? Isso é diferente. Eu me posiciono de acordo com aquilo que eu acredito ou não, mas não é uma resposta dura, não faz parte da maneira como eu conduzo o meu dia a dia. E eu fui tentar entender, então daí foi que eu comecei a entender, né? Não, né? Os ânimos estão alterados, as coisas todas estão acontecendo e eu me deixei influenciar por tudo isso, né? E aí veio uma pessoa disseminando ódio gratuito para mim, dizendo que eu estava sujando o terreno dele, mas o terreno dele estava com mato mais alto que eu, né? E de fato eu não sujo o terreno dele, porque o meu lixo eu recolho e coloco no lixo. Porque eu tenho uma conduta de prática ambiental, de consciência ambiental, que me leva a fazer isso, né? E aí eu entendi, ele veio com agressividade e eu, no mesmo momento, me deixei levar por isso. Né? Então não foi uma coisa legal. Então eu fui tentar entender por que isso tinha acontecido comigo. Né? Por que eu respondi dessa maneira? E aí eu comecei a investigar um pouquinho mais, entrar um pouco mais para dentro da situação. Né? E aí eu comecei, não, realmente, os ânimos estão alterados, está tudo alterado, né? A energia, a vibração. E aí foi que eu cheguei, né? Eu falei, nossa, mas eu acho que eu já tinha visto alguma coisa referente a isso.
e fui estudar de novo Yogananda para trazer para vocês. E aí foi que eu lembrei do conceito da relatividade, né? Naquele momento eu estava tão embebido na situação do meu entorno de rivalidade que quando aquela pessoa me abordou com agressividade, eu respondi na mesma moeda. Tá certo ou tá errado? Não diria que tá certo ou que tá errado. Não foi um comportamento ideal da minha parte, né? Não foi um comportamento, mas aconteceu. Infelizmente aconteceu, né? Mas é entender isso, trazer isso para nossa consciência. O que eu quero dizer com tudo isso é trazer isso para nossa consciência. Se eu sei que esse não é um comportamento meu habitual, se eu sei que isso não é uma forma minha de conduzir uma situação delicada, eu tenho que entender o porquê nesse momento eu fiz isso. E eu tenho que entender a partir de onde eu fiz isso. E é onde entra esse conceito da relatividade, né? Foi relativo, foi um momento relativo da minha vida. Eu reagi de acordo com o que me atacaram. Me atacaram, eu reagi. Sabe? O toma lá da cá. E depois eu entendi que eu poderia ter relativizado essa situação e ter conversado com ele de outra forma. Que teria sido talvez muito mais produtivo. Então, queria compartilhar com vocês. Essa foi uma lição aprendida minha essa semana, né? E é onde a gente consegue, né, transmutar essa energia. Então, eu fui entender, né? Eu fiquei me sentindo mal depois que passou o evento. Eu fiquei me sentindo mal, porque não é uma... Como eu falei, não é um costume meu. E aí eu fui entender. E aí eu comecei a trabalhar essa questão e relativizar e mudar essa energia, esse padrão vibratório.